aí, desenvolvedor, fala aí, desenvolvedora, como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Nesta aula, neste vídeo, a gente vai falar sobre CSS, é isso aí. Finalmente, nós vamos começar a falar sobre CSS. Eu já falei bastante sobre HTML nas aulas anteriores, a gente falou sobre várias tags, das principais tags mais utilizadas, e agora a gente vai começar a falar sobre CSS. Eu tive uma ideia, na verdade eu pensei o seguinte, eu não quero criar muitas aulas sobre CSS, por quê? Existem muitas, chama de propriedade no caso do CSS. E não adianta eu ensinar todas para você agora, e aí você vai ver e falar, caramba, são tantas propriedades, eu aprendi muita coisa agora. Só que é natural a gente não usar tudo de uma vez só. A gente vai aprender algumas e conforme for praticando, vai usando algumas. Mas muitas dessas propriedades que a gente não usar, a gente vai esquecer. Então eu não quero ensinar uma coisa para você e você aprender, investir seu tempo em aprender algo agora e ficar num espaço do seu cérebro, da memória, de curtíssimo prazo e ele acabar sumindo, sabe? Porque você simplesmente não está usando. Eu prefiro que a gente vá aprendendo as coisas enquanto pratica em projetos diferentes. Eu quero trabalhar com você projetos diferentes, projetos legais, que durante esses projetos você vai usando diferentes propriedades CSS, diferentes tags HTML, e dessa forma você vai ficando ali profissional em relação àquelas propriedades. Você vai ganhando maturidade, vai de fato armazenando aquilo no espaço do seu cérebro de longo prazo. Por isso que eu não quero fazer aqui uma playlist muito grande de CSS. Na verdade, acho que terão pouquíssimos vídeos sobre isso. Talvez 2, 3, eu não sei ao certo ainda. Mas vai ser super legal porque já vai dar uma super introdução, vai ficar muito claro como é que funciona o CSS, o que é CSS e quais são as tags, algumas das tags mais utilizadas. E a gente vai fazer um projetinho aqui juntos, lógico, para ficar claro, né? Como eu disse, eu gosto de ensinar com base em projetos, então a gente vai criar um projetinho bem simples, mas já vai ser o suficiente para você ver como funciona essa tecnologia. Então, antes de tudo, antes da gente ir para a aula, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, já deixa a sua inscrição aqui. Se inscreve para você continuar crescendo, continuar aprendendo cada vez mais sobre programação. E já deixa seu like também, porque isso me ajuda pra caramba. Coloca um comentário aqui sobre o que você tem achado, o que você quer aprender. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? E é isso aí, eu não quero mais me prolongar. Eu quero começar agora a falar com você sobre CSS. Então vamos começar falando sobre o que não é CSS. CSS, bem como HTML, eu acho que eu não falei isso em nenhum vídeo, não são linguagens de programação, tá? É muito importante saber que linguagem de programação não é HTML e CSS. HTML, as duas últimas letras do HTML são de Markup Language, é linguagem de marcação. Então, no HTML, você simplesmente declara ali para o navegador com algumas tags o que o navegador tem que exibir na tela. É só uma linguagem de marcação. A gente não cria uma lógica, a gente não cria um comportamento no navegador. A gente simplesmente diz ali o que tem que aparecer e vai aparecer. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado para ficar um pouco mais claro. Então, olhando para essa imagem aqui, você vê, nós declaramos quais são as tags com os textos e o navegador simplesmente reproduz. O CSS é a mesma coisa. Nós vamos declarar algumas propriedades e essas propriedades vão ser lidas pelo navegador e o navegador vão executar da forma que eu quero, certo? São coisas que declaram ali para a página como ela deve ser exibida, como ela deve ser renderizada. A linguagem de programação é diferente. É uma linguagem onde você consegue, de fato, dar um comportamento, dar uma certa inteligência ali para o seu código. Você começa a pensar em coisas mais reativas a comportamentos do usuário, por exemplo. Se o usuário clicar aqui, eu quero que faça isso. São coisas que envolvem lógica, tá? Então, beleza, acho que foi bem claro, HTML e CSS não são linguagens de programação, tá? E eu queria agora mostrar para você o primeiro site da web, para a gente começar a entender da onde veio o CSS, por que a gente está aqui hoje. A minha intenção não é falar sobre história profundamente, sobre quem criou o CSS, exatamente aonde, não sei o quê, mas eu vou contar uma pequena historinha para ficar legal aí para você ver da onde a gente começou, legal? Vamos aqui para a tela do meu computador agora. Você está aqui vendo, né? Eu quero subir aqui o site. Primeiramente, eu quero mostrar aqui o site que a gente vai trabalhar, tá? Para aprender algumas tags algumas propriedades de CSS. Esse sitezinho eu criei aqui, peguei algumas informações da internet, porque vai ser bem legal para a gente trabalhar uma estrutura básica de forma que, poxa, é um projetinho, é um sitezinho legal e vai dar para aprender muita coisa, sem ficar exaustivo, sem ser coisas complexas de fazer. Obviamente que aqui no canal a gente vai ter coisas mais complexas para criar juntos, para treinar, mas
nessas primeiras aulas de CSS eu quero que seja algo realmente simples. E isso aqui é super simples de fazer e ficou super bonitinho, né? E aqui a gente está falando sobre os parques de São Paulo, né? Eu coloquei alguns parques como se fossem artigos aqui e vai dar para mostrar algumas coisas legais. Antes da gente falar sobre isso, né? A implementação do CSS desse cara a gente vai fazer na próxima aula. Essa aula aqui a gente vai implementar só a estrutura HTML disso aqui, porque tem algumas coisinhas para falar para você sobre HTML ainda. Mas vamos lá para o primeiro site da web. Eu vou colocar aqui como first website. Acho que aqui já vai ser o suficiente. Aqui, ó. Tá aqui dentro. Quando a gente clica aqui, a gente vê aqui o que fala, né, que é o primeiro site da internet. E eu quero dizer algo para você. Olha, isso aqui já foi mostrado em uma outra aula, mas para quem não viu, olha só como é que era os sites antigamente. Então, vamos voltar aqui para eu falar com você. Há 30 anos atrás, 31 anos atrás, nasce o primeiro site na internet. Aí você deve olhar para isso aqui e falar, cara, era muito... Deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Cara, isso aqui era muito feio. Mas o que tem que ficar claro para você, o que você tem que pensar? Não é feio, tá? Porque para hoje, claro que é muito simples, mas pra época, isso aqui era incrível. Tipo, não existia coisa mais moderna do que isso. Imagina uma época onde a informação ela era lidada de uma forma totalmente diferente de hoje. Naquela época, as pessoas precisavam de ir às bancas de jornais para comprar jornal para se informar. Não existia sites como o G1, como a CNN, como a New York Times. Nós não tínhamos a informação como é hoje. Não existia o Google, não existia como você entrar num... vou chegar na minha casa e vou, sei lá, entrar num site aqui para pesquisar sobre algo. Não tinha. Então, quando isso aqui surgiu, isso aqui foi incrível, tá? Foi incrível mesmo, uma forma de transmitir informação. Pra época, perfeito. Só que você sabe, as pessoas que mexem com essas coisas aí, igual a gente, que mexe com o computador, que quer aprender como desenvolver as coisas, começaram a pensar até mesmo pela necessidade do público, né? Como se tornou muito popular a questão da computação, os sites começaram a ficar cada vez mais frequentes, serem cada vez mais criados, começaram a pensar, poxa, vamos criar uma forma de deixar isso aqui mais bonito, né? Porque, de fato, isso aqui é só um documento em preto e branco e tal, vamos criar um documento mais bonito, talvez poder colocar cor diferente, colocar um background ali, uma cor de fundo. E aí inventaram o CSS. Não foi de uma hora para outra que criaram, envolveram várias pessoas, foi um projeto grande, né? Mas inventaram a tecnologia que é o CSS. Nós, com o HTML, a gente faz o quê? Pega tags e fala para o navegador, dentro de tais tags, o que a gente quer exibir para o usuário. No CSS é algo similar. A gente declara propriedades em cima das tags HTML e fala em cada tag o que a gente gostaria que acontecesse com ela. Então, por exemplo, se eu tenho uma tag H1, eu quero que você olhe para ela e você vai entender. Você fala, poxa, é a tag H1 sem nenhum tipo de estilo. Mas eu quero dizer para o navegador que eu quero que esse H1 fique desse jeito, com essa cor. Olha só, a gente tem uma maneira com o CSS de falar para o navegador como a gente quer exibir. Tá, então esse aqui basicamente era o primeiro site da internet e hoje a gente já consegue coisas extraordinárias, por exemplo, como se eu acessar aqui, só de acessar essa aba aqui, ó, já vai dar para exemplificar. Olha só a diferença, né, disso aqui para isso aqui. A gente hoje tem um logotipo aqui centralizado, um input, né, um campo para você colocar dados aqui, pesquisar no Google, um íconezinho, outros ícones aqui embaixo. Então as coisas modernizaram bastante e é isso que a gente vai aprender aqui nessas aulas de CSS, legal? Então, antes da gente dar continuidade, eu quero criar a estrutura básica deste carinha aqui. Vamos criar o HTML dele, tá? Vamos trabalhar em cima do HTML, deixar a estrutura prontinha, para na próxima aula a gente começar a aplicar aqui de fato o estilo. Acabei de deixar tudo organizadinho aqui para a gente começar a trabalhar. E, bom, o que eu fiz aqui basicamente? Criei uma pastinha na minha área de trabalho chamada Primeira Aula CSS. E aqui eu coloquei o Visual Studio Code já com a pastinha aberta. E aqui uma aba do navegador. Então, como que a gente vai começar a trabalhar nisso aqui? Primeiramente, eu vou criar aqui um arquivo index.html, onde a gente vai começar a trabalhar a nossa estrutura, legal? Eu quero mostrar uma coisa interessante. Todas as aulas a gente ia criando aqui doctype, né, HTML e etc. Não precisa fazer isso, tá? A gente tem um atalho aqui no Visual Studio Code, que é o seguinte, HTML 2.5. Quando você aperta Tab aqui, ele já cria pra gente uma estrutura básica, legal? Eu não fiz isso nas outras aulas, porque eu queria que vocês entendessem muito bem o que isso aqui fazia, tá? Mas agora que a gente já fez várias vezes, não precisa mais ficar repetindo. Vamos tirar só algumas tags aqui que, por enquanto, não são necessárias. Então, essa tag aqui a gente pode tirar,
ela não é mais tão necessário usar isso aqui. Era na época que usava-se muito o Internet Explorer para dar um certo suporte para ele em algumas características, mas agora a gente não precisa mais dessa tag, tá? E essa tag aqui de baixo é para quando a gente vai trabalhar com design responsivo. Claro que eu vou ensinar para vocês sobre design responsivo aqui no YouTube, mas não é o caso desse vídeo, então a gente vai tirar também para não ficar sujo o nosso HTML, legal? Então, certo, aqui a gente já tem a nossa estrutura básica do HTML. O que a gente vai fazer? Vamos abrir o nosso HTML no nosso navegador. Então, eu vou abrir aqui a pastinha, clicando 2 vezes sobre ela, e clicar aqui 2 vezes no index.html. Tá aberto aqui. E o seguinte, eu quero mostrar uma coisa super legal que dá pra gente fazer também, caso você esteja usando o Visual Studio Code, tá? Tá vendo que aqui embaixo tem esse Go Live? Por que eu tenho esse Go Live aqui? Porque eu instalei uma extensão no meu Visual Studio Code que me permite criar um servidorzinho. Não precisa tentar as palavras difíceis, os detalhes, mas eu consigo criar um servidorzinho para que ele rode aqui no meu navegador ao vivo. Conforme eu vou codando aqui, ele já vai atualizando para mim. É bem interessante. Como é que você pode fazer isso? Você vai vir aqui nesse ícone aqui de quadradinhos, extensões, e vai procurar aqui por essa extensão Live Preview. Tá vendo? Você vai digitar aqui, ó, Live Preview. Vai clicar aqui e vai instalar. O meu já está instalado, por isso que está aqui, como desabilitar. Depois que você fizer isso, você vai observar que vai ter esse botãozinho aqui para você. Quando você clicar sobre esse botãozinho, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir aqui para mim uma aba. Ele já abriu aqui automaticamente a aba do meu navegador, tá vendo? E aí, toda vez que você digitar alguma coisa aqui, ele já vai atualizar aqui para você, tá vendo? Então, agora toda vez que eu digito qualquer coisa aqui, ele vai atualizar aqui para mim, só que eu tenho que salvar. Eu tenho que apertar, no meu caso, é Command S aí para vocês Ctrl S, né? Tá vendo? Toda vez que eu salvo, ele já atualiza aqui para mim. Então, por exemplo, vou escrever Breno. Salvei, ele já atualiza ali para mim. Muito legal, né? Ele tá aqui nesse servidorzinho aqui, ó, nesse IP. Não se apega a detalhes, fica tranquilo. Faz isso que eu acho que vai te ajudar bastante. Uma coisa que dá para fazer também é você apertar aqui, ó. Você aperta o Ctrl P. Não é necessário, tá? Esse passo aqui não é necessário, você faz se você quiser tentar. Se não der certo isso que eu tô fazendo, você pode simplesmente seguir apertando sempre o Ctrl S para salvar. Eu vou ensinar agora uma forma de você ter o documento salvo o tempo todo. Ele vai sempre fazendo um autosave para você, sem a necessidade de você ficar dando Ctrl S toda hora. Você vai fazer o seguinte, vai vir aqui, apertar o Ctrl no caso do Windows ou o Command no caso do Mac, P, a tecla P, vai apertar esse sinal de maior aqui e vai digitar o seguinte, Save, tá vendo? Digitei assim, ele já aparece aqui para mim, ó, Toggle Auto Save. Quando eu clico aqui, pronto, agora ele vai começar a salvar automaticamente, ó. Se eu colocar Breno Cupertino aqui, ele já vai atualizar lá para mim do outro lado. Porque como o Visual Studio Code já salvou para mim a cada vez que eu alterei o documento, ele já atualiza e o meu servidor já reflete aqui para mim. Agora a gente tem aqui o Live Server funcionando. Então vamos dar continuidade aqui, né, no nosso HTML. E o que a gente vai fazer? Lembra que a gente quer chegar nesse resultado aqui. Só que eu não quero digitar linha de CSS agora. A gente vai começar a trabalhar apenas em cima desse código aqui HTML, tá bom? Então, vamos começar a digitar esse código HTML aí. O que a gente vai começar fazendo? Eu quero mostrar uma coisa para você, que é o seguinte. Quando nós estamos trabalhando com HTML, nós temos tags que definem o que é aquele HTML, né? Então, a gente tem um texto, um documento. Um site sempre é uma informação. A gente quer transmitir uma informação. Normalmente um texto, e hoje a gente tem os vídeos, tem coisas mais complexas, mas principalmente quando começou lá atrás eram textos, informações, né, conteúdo em texto. E hoje não muda. A gente tem conteúdo na internet. E a gente precisa demarcar com o HTML de uma forma correta, né, corretamente, o que cada trecho do nosso conteúdo representa. Então, isso aqui representa um título, isso aqui representa um parágrafo, isso aqui representa um menu e etc. A gente consegue, isso aqui é uma lista, uma tabela. Nós temos algumas tags que a gente utiliza para fazer a separação do conteúdo. Então, se a gente observar aqui nessa aba onde as coisas já estão prontas, tá vendo que a gente tem aqui, ó, uma caixona gigante desse lado, outra caixinha aqui menor, aqui a gente tem um logotipo, né, e tal. Como que isso aqui foi feito? A gente tem que agrupar as coisas. Até aqui, eu ensinei para você como usar as tags que vão criar um texto, como que vai criar uma lista, uma tabela, mas nós temos tags que servem para agrupar esses elementos e para que a gente possa, talvez, usar essas mesmas tags que a gente usou para agrupar os elementos também para estilizar. Essas tags são tags que a gente chama de tags semânticas. Tá? O que são tags semânticas? Não são só elas, tá? Tudo aquilo que você dá um significado para o seu HTML são tags semânticas. As tags que eu falei que são tags semânticas que eu vou ensinar agora são tags de marcação
de agrupamento de conteúdo, mas todas as tags que você dá um significado para o conteúdo são tags semânticas. Então, por exemplo, se eu falar aqui que eu vou criar um texto onde eu vou dizer quem sou eu, e aqui um parágrafo onde eu vou descrever quem sou eu. Aqui eu vou falar assim, quem sou eu? Tá, legal, aqui é o meu título. E aqui eu vou começar a falar, meu nome é Breno Cupertino, e blá blá blá. Legal. Eu disse para o meu navegador, olha só, que quem sou eu aqui, que isso aqui é um título, e falei que isso aqui é um parágrafo. Tanto que o navegador até reproduz isso aqui de uma forma diferente. Ele coloca isso aqui um pouco maior, dá um espaçamento diferenciado para cada parágrafo. Se eu colocar vários aqui, você vê que tem uma certa distância. Se eu colocasse somente textos aqui, ó, isso não ia acontecer. Ele ia juntar tudo ali para mim, tá vendo? Colocando apenas um espaço, né? E não cria separação. O navegador nem entende, ele não entende exatamente o que é isso, ele entende apenas que isso aqui é um texto. Quando a gente coloca as tags, a gente dá significado. Semântica nada mais é, aqui nesse contexto do HTML, que significado para as coisas, para os conteúdos que você tem colocado. Então, legal. Aqui, agora que a gente aprendeu essa questão da semântica do HTML, eu quero ensinar essas tags de agrupamento. Por quê? A gente vai ter que agrupar as informações aqui, tá vendo? Que tem um título, a gente tem aqui um subtítulo, né? No caso do nome do artigo, do Parque do Ibirapuera, Jardim Botânico. Aqui é um outro pequeno título, aqui é a descrição, aqui a gente tem o rodapé. A nossa página tem que entender que isso aqui é um header, né? É a parte de cima do nosso site. Tem que entender que isso aqui é o conteúdo principal. Tem que entender que isso aqui é o nosso rodapé. E existem tags que vão agrupar esses elementos e dizer que de fato isso aqui é o conteúdo principal, isso aqui é o header, ok? Então, qual é a nossa primeira tag que a gente precisa fazer aqui? Ó? Esse SP Parks, tá vendo? Como que eu vou fazer essa parte? A gente tem uma tag que se chama header. Olha só, se eu colocar essa header aqui, e vou fazer mais uma vez aqui, ó, quem sou eu? Só para você ver. Olha só, se eu tirar essa header aqui, nada acontece aqui, ó. Tá vendo? Você vê que ela não dá nenhum tipo de aparência, né? O navegador, de forma padrão, ela não aplica nenhum tipo de design para esse header aqui. Mas eu já estou dizendo aqui que isso aqui é uma parte superior do meu site. Não superior no sentido de importância, que isso aqui é o mais importante, mas que isso aqui normalmente fica no topo, representa o título, a parte de cima daquele conteúdo, tá? Então, é importante que a gente coloque dentro dessa tag header. Até porque eu vou estilizar, eu quero que ela fique dessa forma aqui, e então eu vou precisar dessa tag depois também. A gente vai aplicando tags semânticas com propósito. Eu não simplesmente coloco um header porque eu acho que cabe um header, sabe? Tem que ter propósito para cada coisa do HTML e isso você vai ganhar, essa maturidade você vai ganhando conforme você pratica, tá bom? E não tem problema a prática no começo ser sempre acompanhado comigo, fazendo aqui os projetos juntos e você vai pegando. Depois você vai ganhando uma maturidade tão grande que você vai conseguir sozinho, todo projeto que você pegar para fazer, seja no seu trabalho ou num freela, você vai conseguir saber quais tags usar. Nesse caso aqui, dentro desse SP Parks, eu quero usar uma tag que se chama spam. Por que você não usa H1? Porque isso aqui não é um título do meu site. Essa parte aqui é um logotipo. O logotipo normalmente a gente usa imagem, tá? A gente não usa tipo um texto assim. Mas nesse caso, como é para ser simples, eu não quero colocar uma imagem aqui nem nada, eu quero colocar um spam, tá bom? Porque não é um título, eu não quero que o navegador renderize isso aqui como se fosse um título. Eu quero que ele renderize como se fosse um texto mesmo. Então eu vou colocar aqui como uma tag spam. Legal, a gente já tem aqui a nossa header com a tag spam. E aqui eu quero criar um main. Esse main aqui, essa tag main, ela vai dizer qual é o conteúdo principal da minha página. Que vai dizer que é essa parte aqui, ó. Esse miolo com todo o conteúdo principal. Essa tag é interessante, ela só pode ser usada uma vez por página, tá bom? Ela não pode ser usada mais de uma vez e não pode, obviamente, se ela não pode ser usada mais de uma vez, não poderia ter um outro main aqui dentro e etc. Ela tem que ser usada uma única vez e ela especifica qual é o meu conteúdo principal da minha página. Então, se eu sei que isso aqui, por exemplo, isso aqui é importante, mas não é o conteúdo principal. O conteúdo principal da página está aqui. Não é nem isso aqui. Tudo aquilo que se repete nas outras páginas, como menus, headers, footers, todas essas coisas precisam ficar fora do main, ok? A gente vai começar agora a colocar aqui o nosso título, tá vendo? Conheça os melhores parques em São Paulo.
que é isso aqui? Isso aqui sim é um H1. A gente coloca conheça. Eu vou copiar aqui o texto embaixo para ficar mais rápido. Legal. Qual que é a nossa próxima tag? Se você observar, aqui é um título, né, que pertence a esse main, só que aqui embaixo a gente já tem dois quadradões aqui maiores, né, com artigos falando sobre os parques. Então, existe uma tag que se chama article, e esse article a gente consegue colocar o conteúdo dentro dele para dizer que isso aqui pertence a um artigo. E quando que nós usamos essa tag article aqui, essa tag semântica article? Nós usamos ela para dizer que o conteúdo dentro dela é um conteúdo que pode ser distribuído de forma individual. Então, eu poderia tirar esse conteúdo daqui e colocar em qualquer outro site e ele vai ter um significado por si só, tá? E essa tag ela é usada sempre nesses casos. Eu não posso tirar um conteúdo que está interligado com o texto daquela página em questão e que se eu tirar e colocar em outro lugar, ela vai ficar desconexa, sabe? Ah, esse texto aqui não tá falando uma coisa muito clara, parece que tá faltando informação. Então, não deveria estar dentro de um article. O article tem que ser um texto autossuficiente, tá bom? E aqui, nesse caso, de fato, é um texto autossuficiente. Eu posso tirar tranquilamente. Aqui, quem lê isso aqui até fora desse site vai entender que isso aqui é um pequeno artigo sobre o Parque do Ibirapuera. Legal? Aqui embaixo também. Então, nós vamos ter dois articles, né? Que já tá aqui de baixo. Aqui a gente já tem esses dois artigos. Eu estou me baseando aqui, vamos voltar aqui para a gente ver como é que está ficando. Você pode ver como essas tags elas não têm nenhum tipo de informação, elas não aplicam nenhum tipo de estilo. São só tags para a gente agrupar as informações, tá bom? Mesmo que eu coloque conteúdo aqui dentro, não vai ter um estilo diferenciado, porque são tags para dar semântica e agrupamento. Então, a gente vai agrupar aqui o nosso conteúdo do article. Aqui nós temos um H2, lembrando daquela aulinha que eu dei sobre os Hs, né? A gente tem aqui o H2, porque é o subtítulo desse H1. Conheça os melhores parques de São Paulo. Beleza, primeiro título. Depois vem o título segundo nível, né? Então, qual que é o título? Parque do Ibirapuera. Parque Ibirapuera. Legal. Aqui embaixo do Parque Ibirapuera, a gente vai colocar o nosso texto. Eu vou copiar aqui para ficar mais rápido. Coloco a tag P e colo o texto aqui também. Legal, vamos ver como é que tá ficando? Ó, bacana. Interessante como o CSS faz mágica, né? Olha só. A gente sem o CSS, olha como é que tá ficando. Desse jeito. O CSS vai fazer com que fique assim. Legal? Então, vamos continuar aqui. E nós temos mais um parágrafo aqui dessa parte, que é para esse segundo trecho do texto. Legal. Nós já temos o nosso primeiro artigo feito aqui. Olha que legal. Vou colocar essa letra maiúscula que faltou. E nós temos, para finalizar, mais uma tag, que essa tag eu quero mostrar para você também, que se chama aside. O que é essa tag aside? Essa tag aside é uma tag onde existe um conteúdo que ele é razoavelmente conectado com o conteúdo ao seu redor, né? No caso desse artigo aqui, só que é um conteúdo, de certa forma, independente. Ou seja, de certa forma, esse conteúdo tem uma certa independência. Tá vendo? Eu tô falando sobre o café da Bienal aqui, mas ele tem uma certa conexão também aqui com o meu article. Então, eu coloco dentro desse aside. Tá vendo? Aí, uma coisa importante de ficar claro para você. Olha só, eu coloquei isso aqui, simplesmente para ficar legal, para ter mais uma tag no meu HTML? Não. É porque eu, de fato, destaquei esse conteúdo aqui, tá vendo? Ele foi destacado na minha página. Se eu não quisesse destacar e quisesse que isso aqui fosse mais um parágrafo, eu não teria por que colocar dentro da site. Eu poderia deixar assim, tranquilamente. Não teria problema, tá bom? Tanto que, novamente, isso aqui não está dando nem estilo para o meu HTML. Só que, nesse caso, eu quero destacar isso aqui futuramente, como ficou aqui bem destacadinho. Então, eu coloco dentro do aside, porque é importante colocar numa tag semântica. Então, legal, a gente já tem mais uma tag aqui. E essa parte do artigo já foi feita. Vamos agora pular para o próximo artigo. Uma coisa importante. Quando você estiver criando o seu projeto e você estiver com dúvidas sobre as tags que você vai utilizar para agrupar o conteúdo, não fique travado. É muito comum a gente travar, às vezes falar, eu não sei continuar porque eu não sei exatamente que tag eu ponho aqui, que tag eu ponho ali, e aí eu acabo travando e parando meu projeto. Coloca a tag que você lembrar. Coloca qualquer tag, só não para de estudar. Eu não estou dizendo para você fazer um trabalho ruim, porque eu já ensinei algumas vezes que você não deve colocar qualquer tag, mas se for um motivo de te travar, coloca qualquer tag, não tem problema. Depois você vai estudar, vai ver quais tags seriam mais adequados para aquele lugar, para você agrupar aquele conteúdo,
e aí você usa as tags corretas, mas não trava os seus estudos porque você não lembra de uma tag, tá bom? Depois tem como você, por exemplo, vir aqui ó, em W3 School e você vai ter aqui ó, HTML Reference, tá vendo? Tem todas as tags, olha só. Eu posso vir aqui ó, por ordem alfabética, por categoria. Então eu clico aqui em categoria, por exemplo, e eu consigo ver várias tags, olha só. Vamos procurar aqui a nossa tag Ártico, que a gente acabou de ver. Aqui ó, tag Ártico, tá vendo? Define um artigo, eu clico aqui e eu posso ler aqui, entender o que é aquela tag, tá vendo? Então, não fica travado, tá bom? Vai estudando, vai praticando, mas não trava seus estudos. Continuando aqui o nosso segundo artigo, e aqui nós vamos ter, primeiro, um H2, com o nome do parque, e aí nós vamos ter o quê? Aqui eu vou ensinar uma tag muito genérica, muito útil, só que ela não tem semântica, tá? Isso aqui é interessante de dizer para vocês. Todas as tags são semânticas? Não. Por exemplo, aqui no nosso logotipo a gente colocou o spam. Essa tag ela não é semântica, ela não quer dizer nada. Essa aqui é a tag div. Para que serve essa tag div? Essa tag, ela, como eu disse, é uma tag que não tem semântica, ou seja, ela não diz ao nosso código, ao Google e ao desenvolvedor, enfim, o que é exatamente. Ela é uma tag genérica. É uma tag que a gente geralmente usa para agrupar elementos e dar estilo àqueles elementos, sabe? Antigamente, antes da gente ter essas novas tags aqui, porque o HTML foi sendo atualizado, né? Então, eventualmente, o HTML é atualizado e recebe novas tags, algumas são depreciadas, ou seja, elas deixam de ser úteis, elas passam a ser não recomendadas o uso delas. Mas antes dessas tags aqui, article, aside, main, header, antes dessas tags existirem, nós usávamos div para tudo. Então, por exemplo, nós não tínhamos aqui essas tags. Então, no lugar do article, era usada uma div. No lugar do main, era usada uma outra div. No lugar do aside, era usado div também. Tudo era usado div. Só que você vê que agora não tem nenhuma semântica. Olha só como é que ficou. A gente não sabe mais o que é um article, o que é... Tudo é div. Que até para o desenvolvedor que está trabalhando em cima desse código, olha e fala, meu, tá até difícil de entender aqui, né? A gente vai saber lendo o contexto. Agora, quando a gente volta aqui, por exemplo, aqui também, com a div, olha só. Poxa, aqui é um header, né? Claramente isso aqui é um header. Só que com div fica até difícil de entender. Agora, olha como fica mais claro quando a gente deixa as coisas com semântica, né? Aqui a gente sabe que é um header, aqui a gente sabe que é um conteúdo principal, aqui é um artigo. Então, é muito importante a gente sempre usar as coisas semânticas, mas, eventualmente, você não vai ter uma tag para resolver uma situação. Por exemplo, nesse caso, por que nós vamos criar uma div? Porque dentro dessa div, teremos dois blocos de texto diferentes, uma do lado da outra. Eu quero fazer com que esses textos fiquem um do lado do outro. Para que eu possa estilizar ele desta forma, eu vou precisar usar uma div. Porque nessa div eu vou colocar uma propriedade de CSS que vai fazer com que o meu código permita que um item fique do lado do outro. Se eu não tiver essa div em torno dos dois outros elementos que estarão aqui dentro, eu não conseguiria fazer isso aqui que eu gostaria, que eu estou fazendo agora. Então, quais serão as próximas tags dentro dessa div? Será a tag semântica section, essa aqui é uma tag semântica também, tá? Que ela vai conter este conteúdo aqui dentro. Dentro dessa tag section, o que nós vamos ter? Um H3 e um parágrafo, certo? Vamos colocar o conteúdo dentro do parágrafo e o conteúdo dentro do H3, e eu vou explicar para você essa tag section. A tag section é uma tag onde a gente usa para colocar um conteúdo genérico, onde não tem uma tag que defina melhor aquele conteúdo, mas que ainda assim ele tenha um contexto. Então, por exemplo, uma section, ela normalmente vai ser acompanhada de um título, correto? Porque o título vai dizer aqui que essa section, o que ela representa? É um conteúdo genérico. A gente não poderia tirar essa section como a gente pode fazer com o article inteiro, e colocar isso em outro lugar, porque ficaria fora de contexto. Mas, de uma certa forma, a section ela tem uma semântica, ela consegue dar um significado para ela tem um título aqui dentro e um pequeno texto. Ela não é como o article, né? Por isso que nós não usamos article aqui dentro, mas a section ela foi definida, ela foi criada para quando a gente não tem uma tag mais semântica para esse trecho de conteúdo, então a gente usa section. Geralmente, quando tem aqui um título, por exemplo, e um parágrafo, nós já temos aqui um conteúdo que é um candidato a ficar dentro da tag section. Novamente, tá difícil, não estou entendendo muito bem. Pode ir pesquisar aqui, ó. Então, a gente colocaria section. Aí tem outro site que se chama MDN de documentação, para a gente poder ver aqui. Então, ó, section. E aqui a gente consegue ler, ó. O elemento section representa uma seção genérica contida em um documento HTML, geralmente com título, quando não existir um elemento semântico mais específico para representá-lo. Foi exatamente o que eu falei aqui.
Legal? Então, quando tiver em dúvida, dá uma pesquisadinha. É com a maturidade, com a prática, com os estudos que você vai ganhando fluência sobre isso e não vai ter mais necessidade de ficar pesquisando. Mas no começo é normal a gente ter que correr atrás um pouquinho para ver o que significa cada tag, tá bom? Mas como eu falei, mas eu tô travado porque eu realmente não sei que tag colocar. Coloca div, que seja, coloca div. Não estou falando que é o certo, mas estou falando que você não deve parar os seus estudos, parar de criar coisas porque você não sabe o que colocar ali. Você deve correr atrás e estudar. Mas às vezes uma tag fica muito difícil de descobrir. Eu não sei exatamente, já pesquisei, estudei, eu não soube o que colocar. Então use uma tag que você conhece e depois corre atrás para saber qual seria talvez a melhor tag. Então beleza, a gente colocou uma tag section aqui para definir esse trecho do texto e agora nós temos que ter uma outra section. Legal? Para definir essa outra parte do texto. Como nós vamos fazer então? Precisamos colocar aqui dentro uma H3. Dentro do H3, vamos copiar o título e uma tag de parágrafo. Legal? Vou até copiar daqui mesmo, mais fácil. Estou copiando aqui de baixo, mas mais fácil copiar daqui mesmo. Maravilha! Temos aqui a nossa outra section, legal? E aí a nossa div, né, em torno de todo o conteúdo. Então tem a article, que representa essa parte branca aqui. Tem o H3, que representa aprenda sobre plantas. E o H3 dessa parte, curiosidade sobre o parque. E os parágrafos, tudo separado aqui dentro das sections. E como eu disse, a gente colocou uma div, porque essa div vai ser a responsável por deixar esses dois blocos divididos, tá? Se a div não existisse, por exemplo, e eu colocasse a propriedade em cima do article, o que ia acontecer? O título se tornaria mais uma parte aqui. Ia ficar o título, um bloco de texto e outro bloco. Ia ficar 3 coisas, ia ficar bem estranho. Por isso que a gente tem que colocar aqui uma div. Vai ficar mais claro quando a gente vai fazendo CSS. Legal? E maravilha, a gente já basicamente terminou aqui o nosso código, faltando apenas o rodapé, mas olha só que interessante como fica diferente, né? Aqui tá super formatado, aqui tá bem bagunçado, mas nós vamos deixar desse jeito. Aqui, depois da nossa tag main, nós vamos colocar, por último, uma outra tag semântica que se chama footer. Footer é tudo aquilo que é um rodapé, tudo aquilo que vai no final de uma página. Não necessariamente precisa ser o final principal da página, que nem nesse caso, calhou de ser o final principal, né? Aqui é a última informação dentro da página inteira. Mas eu poderia ter um outro elemento aqui dentro que teria um rodapé e poderia ter novamente um footer, tá vendo? Então, por exemplo, digamos que esse artigo fosse um artigo enorme e lá embaixo nós tivéssemos algumas informações de rodapé dentro do artigo. Nós poderíamos usar footer de novo. Não é necessariamente somente uma vez que eu posso usar footer. O header é a mesma coisa, tá? Eu estou usando o header aqui em cima, mas o header poderia estar aqui também, ó. Tá vendo? E eu poderia subir esse H1 para cá. Mas com qual propósito eu tô fazendo isso? Só para colocar mais uma tag? Então não tem necessidade. O H1 já vai ser o suficiente para dizer que aqui é o início do conteúdo, tá bom? Mas, às vezes, se eu tivesse mais algumas informações, um parágrafo, uma imagem aqui, né, uma coisa um pouco mais complexa, talvez eu faria sentido colocar um header aqui em cima também, para dizer que essa partezinha aqui é o header do meu main, né, do meu conteúdo principal. Para você entender que você pode repetir algumas tags, a única tag que não pode ser repetida de forma alguma é a main. Tá? Ela, normalmente você usa só uma vez mesmo. Então vamos dar alguns Ctrl+Vs aqui. Dentro da nossa tag footer, a gente vai colocar esse conteúdo aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa interessante que a gente faz, né? Esses símbolos aqui, ó, por exemplo, esse símbolo e mais alguns, no HTML, às vezes eles dão problema, tá? Então, existe formas de você fazer. Por exemplo, aqui está aparecendo esse C porque tem esse símbolo do lado. Só que, para evitar problema, o HTML ele tem uma forma específica de representar isso aqui. Então, se você colocar, por exemplo, E, copy e ponto e vírgula, vai aparecer aqui a mesma coisa, tá vendo? Só que a chance disso aqui dar problema é muito menor do que a chance disso aqui dar problema. É mais interessante que dentro do HTML a gente respeite as regrinhas que o HTML pede. No HTML a gente tem códigos específicos para representar algumas coisas. Por exemplo, tem mais 2 caracteres que também têm a sua forma de ser representado no HTML. Isso aqui, ó. Tá vendo? Você vê que até o Visual Studio Code já se confunde aqui e coloca uma cor diferente, porque ele acha que você vai abrir uma tag. Funcionou aqui? Funcionou porque o Google Chrome é bem inteligente. Mas, às vezes, algum navegador aí no celular, em algum dispositivo de algum usuário, pode dar problema de entender isso aqui. Não, pode não entender. Não é recomendado, tá bom? O recomendado é você usar os códigos. Então, tem um código para isso também, que seria E comercial, L de less, than e ponto e vírgula. Tá vendo? É em inglês, less than. Né? Ou seja, menor que. E tem também, por outro lado, que seria E comercial, greater than, ponto e vírgula. E aí vai aparecer aqui também, ó. Você vê que está duplicado, né? Uma aqui que foi feita com os códigos e a outra que foi feita com o código HTML certinho. Então, algumas vezes você vai se deparar com esses caracteres especiais, é interessante usar os códigos, tá? Não para tudo. Por exemplo, você vai fazer um arroba, você não precisa criar um
isso aqui, esse código. Normalmente são coisas que ou ícones muito específicos, como por exemplo esse copywriter aqui, ou essa parte do menor e maior, que são elementos exclusivos para tags, né? Então, se você usa isso dentro da tag, acaba ficando estranho usar isso aqui dessa forma. Então, é melhor você usar os códigos, tá bom? Mas não precisa se preocupar tanto com isso. É outra coisa que você não precisa se apegar a detalhes e falar, meu Deus, eu vou travar meus estudos porque eu não sei qual é o código para fazer aquilo. Faz do jeito que você conseguir na hora. A ideia é que você sempre vai evoluindo e melhorando seu código, mas você não precisa se cobrar disso no começo, tá? Mas que se você quiser, por exemplo, descobrir mais alguns códigos que podem resolver alguns probleminhas, você pode, por exemplo, aqui no Google colocar como tabela de códigos especiais. E aqui, ó, tá vendo? Você já consegue ver alguns, ó. Vamos clicar aqui. Ó, tá vendo? Código numérico, código simbólico, tá vendo? Aqui na verdade, são os símbolos, né, que vão aparecer depois que você pôr o código, e aqui são os respectivos códigos. Tá vendo? Tem um código simbólico e código numérico. Aí você pode testar aqui alguns e ver como funciona. Mas, cara, eu não quero criar uma chatice. Não fique pensando que, nossa, agora quando for fazer HTML tem que ficar olhando pra isso. Isso aqui eu nunca uso isso aqui na minha vida. Só quando eu preciso de uma coisa muito específica, tá bom? Esquece que você vai ter que ficar usando esse tipo de coisa. É só pra coisas muito específicas mesmo, igual eu coloquei um íconezinho aqui, que é interessante usar o correto, né? Deve ter até aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Copywriting. Mas você não vai ficar usando isso aqui toda hora, não é pra ser uma coisa difícil, tá? Porque como tá feio as cores aqui, parece uma coisa difícil, mas não é difícil, tá bom? Você não vai usar isso aqui quase nunca na sua vida. Legal, o nosso código HTML está pronto. Eu consegui explicar aqui o que são as tags semânticas de agrupamento, né? Se o zoom não estiver bom, me avisa, tá? Me avisa, por favor, nos comentários para eu adequar. Aqui estão as tags semânticas, legalzinho, certo? Tudo bonitinho aqui. A gente consegue olhar para o nosso código e saber, até mesmo sem olhar para a nossa tela aqui, saber mais ou menos como é que é cada coisa, porque as coisas estão bem organizadas, estão semânticas. Legal? Vocês aprenderam aqui as tags de agrupamento e estilo e semântica, né? Para nosso HTML. E agora a nossa próxima aula vai ser colocando a mão na massa de fato, vai ser colocando a mão no CSS. A gente vai começar finalmente a colocar CSS para que a nossa página saia daquele preto e branco que você tem visto, para aquela página bonita que eu criei anteriormente, tá bom? A gente vai na próxima aula começar a trabalhar com CSS, então não perca. E antes de você sair, novamente confere se você realmente está inscrito no canal, clica em curtir, coloca um comentário para me ajudar com feedbacks e a gente vai se ver na próxima aula. Tamo junto!